queridos! Estamos juntos mais uma vez, em mais um episódio desse programa Teologia do Corpo Seed by Seed, encerrando as nossas reflexões sobre o livro Amor e Responsabilidade, de Karol Wojtyla, e já com um pezinho lá na Teologia do Corpo, já quase chegando para trabalharmos com vocês na sequência dessa série de episódios introdutórios. A gente fica muito feliz de poder compartilhar com vocês esse tipo de conhecimento que faz tanto bem e que vem transformando tanto as nossas vidas. A gente espera que você também, independentemente do seu estado de vida, da sua vocação, seja você solteiro, casado, noivo, namorado, discernindo a vocação ainda, religioso, religiosa, enfim, a teologia do corpo é para todos nós. E o amor e responsabilidade também. Afinal de contas, nós nascemos para amar, mas por causa do pecado a gente não sabe amar como deveria. Então São João Paulo II quer nos dar a mão e ir como esse verdadeiro pedagogo, como esse pai na fé, nos guiando nesses caminhos do amor. Nós estamos na última parte, que é quase como se fosse um anexo, né? Mas o próprio São João Paulo II falou no encontro passado, a gente dizia que é uma pesquisa suplementar que ele faz, trazendo aspectos da biologia e da psicologia para nos ajudar a compreender um pouco mais a sexualidade humana do ponto de vista médico, psicológico, científico. Nessa próxima parte que a gente vai entrar agora, que é quando ele trata do problema das questões do matrimônio, então a gente já vai entrar na parte da conjugalidade. São João Paulo II começou a pesquisar sobre a sexologia para justamente tentar descobrir, será que a ciência, do ponto de vista humano, ou seja, os estudos humanos, tem relação, convergem com tudo aquilo do ponto de vista teológico, filosófico, que ele tinha escrito na primeira parte toda da sua obra Amor e Responsabilidade? Ou seja, será que a sexologia pode corroborar ou ajudar de alguma forma o que ele chama de ética sexual ou do bem moral? Então é exatamente isso que ele vai tratar agora quando ele vai entrar mais profundamente na questão do matrimônio. A sexologia, que é uma ciência médica, pode ajudar a gente a entender o que a igreja ensina do ponto de vista moral. O que é a moral cristã? Porque a gente precisa estar atento para não associar diretamente o que as ciências, a sexologia, como a Tatiana salientou agora, tem a dizer e, se é a sexologia, se é a ciência que está dizendo, então não serve para nós. Cuidar da saúde, e a sexologia tem essa preocupação, também faz parte da moral sexual, religiosa, cristã e católica, porque ela também cuida da saúde, A gente não está falando de comportamento, mas uma das preocupações da moral é o próprio bem-estar, Ninguém quer ficar ruim, mal, com dor ou coisa parecida. Então, a ciência, a sexologia vem fazer essa chamada de atenção para que a gente fique atento àquilo que a gente deve fazer. E é curioso, há um tempo atrás eu li um trecho de um livro que dizia que nós precisamos cuidar de nós mesmos da mesma forma que nós cuidaríamos de uma pessoa que estivesse sob os nossos cuidados. Por exemplo, você está cuidando de uma pessoa que precisa tomar um remédio numa hora certinha. Então você vai lá, naquela hora você fica preocupado para não deixar passar a hora, para nem antecipar, nem passar, para que você cuide daquela pessoa e dê o remédio. E às vezes com a gente mesmo a gente não tem muito esse cuidado, Então precisamos ter esse cuidado com a gente porque a gente tem a mesma dignidade, que qualquer outra pessoa. Então a sexologia vem fazer com que esse cuidado moralmente correto, vamos dizer assim, também esteja presente em tudo isso que a gente está falando, para conjugar essa realidade espiritual de sermos homens e sermos mulheres, porque o próprio catecismo da Igreja Católica nos relembra isso, de que a nossa sexualidade engloba toda a realidade espiritual e material. Então, as duas realidades andam juntas naquilo que nos define. E quando a gente fala dessa realidade, vem a questão do matrimônio, que é o ápice da união
entre um homem e uma mulher e a vivência desse amor nessa entrega total, exclusiva, né? A gente até já mencionou isso em encontros anteriores. Ela é exclusiva, esse amor é exclusivo porque ele exclui todos os outros amores, todas as outras dedicações a outras pessoas. Eu me dedico exclusivamente àquela pessoa. Então, é exclusivo em dois sentidos, que é para aquela pessoa e porque exclui os outros. E o matrimônio, baseado no que o Papa São João Paulo II chama dessa norma personalista, ele é indissolúvel. E ele só pode acontecer entre um homem e uma mulher, ou seja, ele é monogâmico, o que dá base a essas duas características, de ser monogâmico e de ser indissolúvel, essa norma personalista e que vai atender aos objetivos concretos da finalidade do matrimônio, da finalidade da união, que é o caráter unitivo e o caráter procriativo. Muitas vezes, pessoas ou que ouvem ou que não conhecem, né, por alguma razão, dizem que quando a igreja costuma falar sobre o matrimônio, dizem que a igreja só aceita o ato conjugal, o ato sexual entre um homem e uma mulher casados, se for para a procriação. Isso não é verdade, né? Também faz parte da relação conjugal a abertura à vida, né? É uma das respostas que um homem ou uma mulher dão lá no altar no dia do seu matrimônio. Vocês aceitam receber os filhos que Deus os enviar? Então ali é o momento em que ele diz, sim, estamos abertos à vida. Mas o ato conjugal também tem um caráter de união muito forte, muito marcante, porque é uma forma em que o homem e a mulher se amam, onde eles não se amam só com palavras, só com olhares, mas eles se amam consigo mesmos. É uma entrega da própria constituição enquanto pessoa. Você entrega o seu corpo a uma pessoa, a outra pessoa entrega o seu corpo para você, para que aquele amor possa efetivamente existir. E esse amor, essa relação, essas duas características, unitivas e procriativas, dificilmente acontecerão se elas não estiverem dentro dessa realidade do matrimônio. O próprio Papa São João Paulo II diz, né? A verdadeira forma, a forma mais honesta, concreta, verdadeira de você amar uma pessoa é no matrimônio, porque ali você entrega tudo. E é isso que Deus quer. Quando nós amarmos, devemos entregar tudo. E no matrimônio é uma forma que a gente tem de nós fazermos essa entrega total. E como São João Paulo II tenta trazer a ciência para essa última parte do seu livro, ele começa recordando que a própria sexologia ensina que como homens e mulheres são diferentes, né? No encontro passado nós estávamos falando exatamente sobre questões biológicas que levam a essa diferença entre mulheres e homens, também a curva da excitação é diferente. A gente aprendeu, inclusive durante o livro, São João Paulo II mesmo falou isso, que no ser humano o sexo, e aí o sexo usado no sentido de ato sexual, é um ato de vontade, né? É um ato livre, diferentemente dos animais, em que é um instinto, mas em nós ele é um impulso, uma tendência, é um ato de vontade. Né? Aqui é interessante que talvez lá no começo, num dos nossos primeiros encontros, quando a gente falou sobre essa diferenciação do instinto e do impulso, talvez lá tivesse um pouco assim obscuro para você compreender. Porque como assim é instinto? É um negócio tão forte que eu sinto, como que isso não é um instinto? Né? Então a gente tentou fazer uma diferenciação mais assim, digamos, lúdica, como você entender, mas agora chega o momento em que você consegue, né, se não ainda entender completamente, mas você tem mais subsídios para te dar a vontade, ela entra nessa característica. E a vontade significa querer fazer ou não fazer, mesmo quando você quer, né? Ou seja, você controla. A vontade é uma coisa que você consegue controlar, diferente do
instinto. O instinto faz parte da natureza e a gente sabe que com a natureza a gente não tem como brincar, né? A gente às vezes quer mascarar a natureza, mas ela sempre vence. A gente tenta, mas ela sempre vence, né? Mas o Papa traz esse dado que na mulher a curva da excitação ela é mais lenta, mas a mulher é despertada em várias partes diferentes do seu corpo. Já o homem não, o homem tem uma curva de excitação mais rápida, mas ele é despertado em menos partes possíveis. Chamadas, né? zonas erógenas, né? Então vejam só, o Papa São João Paulo II, ele tenta fazer aqui, ele fala inclusive nessa sessão da importância de uma educação sexual. Não no sentido de ensinar besteira, de ensinar vulgaridade, não, mas que a gente conheça o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento do corpo do outro, tendo em vista, ele sempre fala isso, o amor. Ou seja, buscar a maior harmonia conjugal. Como homens e mulheres têm um timing na hora da relação conjugal diferente, como é que os dois podem se harmonizar por amor? Vejam só, isso nos animais não existe. O sexo é um instinto, é para procriação, pum, acabou. Nos seres humanos, não. O sexo no sentido de ato conjugal, é uma demonstração de amor que, como consequência, poderá levar à procriação, a gerar novos filhos para o próprio Deus, né? Então, como é possível nós irmos pelo amor harmonizando esses ritmos naturais que são diferentes? E aí São João Paulo II chama a atenção dos homens para que os homens tenham paciência com as mulheres, com o ritmo das mulheres, tenham consideração e amor com elas e não se deixem levar pelo egoísmo. E que ao mesmo tempo também as mulheres tenham paciência também, ajudem, ensinem os homens, porque senão isso seria egoísmo da parte delas também, só colocar a culpa no outro, você não me entende, você não me espera, você não se comunica, Então, como a gente aos pouquinhos, durante a nossa vida matrimonial, a gente pode ir cuidando dessa harmonia, que também é importante, não é a única coisa, não é a única forma da gente demonstrar amor, mas como que nós podemos cuidar dessa harmonia sexual no matrimônio? É verdade. O Papa São João Paulo II, ele faz algumas observações que a gente quer trazer aqui para vocês. Por exemplo, ele diz que a vontade é um elemento que deve estar presente no ato conjugal, no ato sexual. Porque se não houver vontade, vai estar faltando um elemento do desejo, né? Vai ficar aquela coisa mecânica. E se ficar uma ação, o ato sexual, ficar algo mecânico, algo muito robotizado, onde vai estar o amor nisso? Ninguém ama robotizadamente, né? Então, ele fala que esse ato de vontade precisa estar presente, mas precisa estar presente nos dois, né? Mas não é algo que eu vou criar em mim, agora eu vou querer ter vontade. Não, é a vontade do desejo de estar junto, do desejo de amar, né? Então, essa vontade, ela é despertada nesse desejo de construir algo com alguém. E ele fala algo assim muito curioso, talvez seja óbvio, mas quando a gente para refletir, a gente percebe como de fato é verdade. A vontade num casal, na realização do ato sexual, ela depende muito mais do homem do que da mulher. Porque por mais que a mulher deseje, tenha vontade do ato sexual, se o homem não tiver vontade, não tem ato sexual. O contrário não necessariamente é verdade, porque a vontade, o desejo masculino, a mulher poderia estar, por exemplo, né, extrapolando aqui a exemplificação que a gente está dando, até dormindo. O ato sexual entre um homem e uma mulher poderia acontecer, independente da vontade feminina. Mas aqui a gente só está falando no sentido de, o Papa São João Paulo II, quando fala isso, ele não diz que é para isso acontecer, né? Se o homem tiver vontade, a mulher pode continuar dormindo, que não tem problema. Não é isso que ele está dizendo. É o contrário, é que os dois participem desse desejo de se amarem.
Mas ele fala isso para quê? Ele quer chamar a atenção da característica ativa do homem e da característica passiva da mulher, né? Ativa do homem porque ele precisa de um algo a mais para poder ter aquele momento, aquele entrosamento, vamos dizer assim, com a sua esposa para viverem aquele momento especial, aquele momento de amor. A mulher não. A mulher ela pode, né? E ela acaba por ficar numa posição mais passiva. E isso pode levar ao que a Tatiana acabou de falar. A mulher, né, uma vez eu ouvi numa palestra, a mulher ela começa a ter o ato sexual no momento em que ela acorda. Naquele bom dia especial que você dá para a mulher, naquele beijo especial, naquele carinho, naquele elogio ao longo do dia. Então a mulher já começa, quando ela acorda, a fazer o ato sexual, o ato conjugal, porque esse processo de construção. O homem, como ele é muito mais automático, ele não precisa desse tempo de subida e esse tempo de descida dessa excitação que foi comentada. Inclusive, para que depois de finalizado o ato conjugal, o ato sexual, o homem, numa atitude altruísta, né, numa atitude realmente de doação. Lembrem que no homem a excitação vem muito rápido e vai muito rápido. Na mulher ela vem lentamente e vai lentamente. Então quando ela vai, no homem já praticamente terminou aquele momento de excitação, da mulher ainda está terminando. Os tempos não são iguais, então os dois têm que estar atentos. E o homem, de forma especial, para que ele também acompanhe essa descida e acompanhe com o que o Papa depois vai falar, a gente vai falar daqui a pouquinho da ternura, né? Esse estar, dessa compreensão, de tornar pleno e tornar completo esse momento que os dois podem fazer. Ronaldo falava dessa questão que a mulher começa a fazer amor desde de manhã cedo. Eu lembrava numa das palestras e num dos livros do curso que nós fizemos para o método, porque eu sou instrutora de um método de planejamento natural da família, eu lembro que nós líamos lá que o primeiro órgão sexual do ser humano é o cérebro. Então a gente começa a fazer amor primeiro aqui, para depois a gente chegar na dimensão, vamos dizer assim, física, né? São João Paulo II, na página 273 dessa edição que nós temos, é bonito, ele diz assim, ó, não pode resultar senão de uma profunda educação do amor. Então ele fala que tudo que tem de bom na vivência da sexualidade no matrimônio depende dessa profunda educação do amor. As relações sexuais não ensinam o amor, mas o amor, se for uma virtude, será, inclusive, durante as relações sexuais ou conjugais. Ou seja, o sexo não vai te ensinar o que é o amor. Muitas vezes as pessoas fazem sexo achando que vão ali encontrar o amor, não é isso. Mas se primeiro tiver o amor como uma virtude, você vai conseguir achar esse amor na relação conjugal. O prazer vai ser possível de estar presente e completar o amor, e não um movimento contrário. A busca pelo prazer e o ato prazeroso gerar amor, né? Você vê, é uma busca egoísta que você quer que haja algo que não é egoísta, que é o amor, mas é o contrário. Quando há a preocupação, porque, como a gente viu aqui, a grande preocupação deve ser com o bem do outro. É o outro poder participar, viver. Porque se eu amo, eu quero primeiro que o outro esteja bem para depois eu pensar em mim. Não é assim que um pai e que uma mãe pensam no filho? É comum, muito comum, um pai e uma mãe dizer, não, eu deixo até de comer, eu deixo de vestir pelo meu filho. Isso é sinal de quê? Isso é sinal de que aquele pai ama muito aquele filho. Aquela mãe ama muito aquele filho, porque eles abrem mão, inclusive de passarem fome, frio, seja lá o que for, em prol do filho. No ato conjugal, no ato sexual, a filosofia, a cultura deve ser exatamente essa, fazer com que o outro, fazer com que a outra seja a grande preocupação que nós tenhamos, para que o outro possa ter o melhor,
para que o outro possa ter o completo, para que o outro possa se satisfazer, porque o prazer sexual é muito bom, ele traz uma satisfação muito grande. Agora, imagina esse prazer sexual envolvido pelo amor, né? E não um prazer sexual único e exclusivamente que vai totalmente contra o que a gente fala aqui da norma personalista, que é você usar, abusar do outro e tirar dele aquilo que você queira para se dar bem, para se satisfazer de alguma forma. E às vezes não só sexualmente falando, às vezes até, por exemplo, financeiramente falando. Então, são cuidados que a gente precisa estar atento para que a gente não caia nessas armadilhas. Essa educação do amor que o Papa São João Paulo II fala, ela vai se tornar concreta com a ação, com o cumprimento dessa ternura, desse carinho. Ternura, talvez, para exemplificar, seja aquilo que a mulher que tem um filho pequeno, recém-nascido, faz com... Eu dou demais esse tipo de exemplo. A ternura é aquela atenção constante. A mãe com seu filhinho recém-nascido sabe, com o gesto da criança, com o tipo de choro, com aquela bocejadinha, a piscada de olho, a mãe já sabe, é fome, é sede, é dorzinha. Então, isso é sinal de quê? De ternura, porque é aquela preocupação constante com o bem-estar. Então, a educação do amor, ela se concretiza no homem e na mulher, porque a Tatiana chamou bastante atenção. Não é para que apenas um se preocupe com o outro. Os dois têm que ter essa preocupação, né? Porque quando um percebe, e quem ama de verdade, sabe quando está sendo amado e sabe quando está sendo usado, né? Às vezes, muita gente se submete a ser usado para trocar aquela coisa de se deixar usar pela pessoa, porque vai ser a única oportunidade que ela vai poder trocar aquilo por uma manifestação de atenção, às vezes nem manifestação de carinho, mas vai ser a única forma que aquela pessoa encontra. Então a gente sabe quando a gente está sendo amado e a gente sabe quando a gente está sendo usado. E o grande convite que o Papa São João Paulo II quer fazer é que nós possamos viver esse amor intensamente nesta ternura, doando tudo aquilo de melhor que nós tenhamos para que possamos receber tudo aquilo de melhor que o outro tenha. E no amor, o Papa fala, o mais importante não é a técnica, é a qualidade. Então, por isso é que não existe manual católico de como se comportar, não. Porque não é a técnica que importa, o que importa é a qualidade, é a vivência do amor. E quando isso não acontece, quando a gente egoisticamente se coloca em primeiro lugar, só pensa na gente, aí acontece o que São João Paulo II fala aqui, na página 276, e é interessante porque ele... lembrem sempre disso, nesse finalzinho ele está sempre comparando, resgatando elementos da ciência, em especial da sexologia e da psicologia, para trazer, nesse caso agora específico, nessa sessão do matrimônio. Ele fala assim, uma falta de harmonia no matrimônio não é só resultado de um simples desacordo físico e não pode ser verificada de antemão pelas relações pré-conjugais. Então veja só como ele, trazendo elementos da ciência e não apenas da moral, ele mesmo coloca que antes do casamento, ou seja, quem tem aquela ideia inocente de vamos testar para ver se vai dar certo, né? Para ver se a gente combina, para ver se tem química. Ele diz que a própria sexologia, a própria ciência diz que isso não faz diferença nenhuma. Ele diz assim, os esposos que com o tempo se consideram mal escolhidos, conheceram muitas vezes um período de excelentes relações sexuais antes do casamento. Parece evidente, pois, que a degradação dos matrimônios se deve a outros fatores. Ou seja, vejam só como a ciência vem mais uma vez ratificar aquilo que, na verdade, a própria moral cristã, ela já falava, né? Então, vejam só, mais uma vez, a ciência corroborando o que a moral cristã diz. Né? E essa degradação pode acontecer de diversas formas.
Uma delas, por exemplo, e aqui eu faço e falo a título de exemplo. Imaginem um casal em que as relações sexuais, os encontros, o momento de intimidade daquele casal seja sempre só no tempo do homem. Imagina, começa rápido e termina rápido. E a mulher que esperava, né, como qualquer pessoa espera, mas esperava aquele momento de carinho, aquele momento de troca, aquele momento de viver, né, aquela experiência de amor, não acontece. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, vai chegar um momento em que estar em comunhão, estar naquele ato sexual, estar naquele momento de encontro conjugal para a mulher, neste exemplo que eu estou dando, vai se tornar algo ruim, algo que ela já não vai querer mais. Porque imagina, ela sabe que ela não consegue participar em nada, nem amando, nem sendo amada. Ela vai se sentir como um objeto, né? E aí o Papa fala que a longo prazo isso pode passar de uma hostilidade para uma aversão e pode chegar até um caso mais grave de alguma neurose ou alguma coisa assim. Então vejam como a dimensão conjugal, a dimensão sexual é muito importante para a vida a dois também. Não é a única questão, mas é uma questão que pode ser importante também. E ele chama a atenção disso não só como forma de garantir, se eu fizer isso direitinho, eu garanto que haverá mais e mais relações sexuais, haverá mais e mais atos conjugais. Não é por conta disso, mas é porque aquele momento seja o que ele realmente é, um momento especial, um momento de troca, um momento de carinho, um momento de amor, um momento de atenção, um momento de ternura, que é a base da educação sexual. Aí, a sexologia vai dizer que quando existe essa aversão, essa neurose, essa desarmonia entre o casal, podem surgir, inclusive, alguns problemas de ordem física. Então, aí é que justamente a ciência entra, como, por exemplo, o vaginismo na mulher, ou um tipo de inflamação em que a pelvis fica enrijecida, ejaculação precoce nos homens, ou então a dificuldade de ereção, que é a impotência. Então vejam só como São João Paulo II traz dados científicos, biológicos, médicos, psicológicos muito concretos para mostrar para a gente como o que o cristianismo ensina, a moral cristã, ela se preocupa com o homem por inteiro, com a pessoa humana por inteiro. A ciência acaba ajudando a gente a perceber que um contexto seguro, como é um matrimônio, ou seja, um contexto de vida que protege o amor pela exclusividade, indissolubilidade, pela fidelidade, ele de fato protege o amor e a pessoa como um todo, protege a nossa saúde física, psíquica e espiritual. Então, mais uma vez, a ciência, né, nos ajuda. Por fim, precisamos também estar atentos, por quê? Aquele ou aquela, dependendo do caso. Eu dei um exemplo, mas o exemplo poderia ser o contrário também. Que se sente deixado de lado, que se sente usado, que vai cada vez menos se interessando por aquele momento, porque é um momento em que ele é único e exclusivamente utilizado, né, usado. Isso pode fazer com que aquela pessoa que está sendo preterida vá buscar carinho, atenção, prazer, que faz parte desse encontro e que é desejável, né, em outras realidades, em pornografia, em outra pessoa. Então vocês vejam como é perigoso nós não cuidarmos do amor, principalmente do amor conjugal, porque a gente pode estar dando brechas para que algo venha de fora e atrapalhe. Imagina uma pessoa muito, assim, desprezada nesse quesito do amor, do ato conjugal, do ato sexual. Encontra alguém muito carinhoso, que muita atenção, com muita, entre aspas, ternura, a gente tem uma porta aberta para a infidelidade, para o adultério,
Ou quando a pessoa está, às vezes, só procurando uma questão prazerosa, vai para uma pornografia, vai até para uma prostituição. Então a gente precisa estar atento para que o amor conjugal, em todas as suas dimensões e também na dimensão sexual, seja cuidado por nós. E como isso tudo é um aprendizado, uma educação para o amor, queria trazer para refletir com vocês o finalzinho da passagem das bodas de Caná. João, capítulo 2, o finalzinho, o versículo 10, o finalzinho dessa história, que com certeza todos nós conhecemos, mas que vale a pena hoje para ressuscitar o seu amor, seja o seu amor conjugal, seja o amor que você vive a Deus na sua vocação, se você tem a vocação consagrada, renovarmos o nosso amor. O vinho, às vezes, pode faltar. Às vezes, aquilo que dá alegria, aquilo que dá prazer. Às vezes, na vida, no corre-corre do dia a dia, pode faltar. A gente pode acabar esquecendo de algo que a gente acha que é supérfluo, mas que, na verdade, era essencial para a realização das nossas núpcias. Mas Jesus não deixa o vinho faltar. E Ele ainda faz mais. Ele traz o vinho melhor sempre no final. O vinho melhor da sua vocação, o vinho melhor do seu casamento, ainda não chegou. Jesus ainda vai fazer o vinho melhor. Cada dia precisa ser melhor do que o outro. No finalzinho dessa passagem, a partir do versículo 10, o mestre de cerimônias diz para o esposo: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Pois é, Jesus ainda está com o vinho melhor guardado até agora. O agora, o tempo da graça, o kairós, pode acontecer no seu matrimônio a qualquer dia. E cada dia vai ser um dia melhor. Se a gente chamar Jesus e Maria para participarem da nossa festa de casamento. Maria está atenta, ela vai interceder por nós. Ela vai saber quando alguma coisa está faltando. E Jesus, principalmente Jesus, vai fazer essa grande obra, esse grande milagre nas nossas famílias. Entrega hoje para Ele também o teu casamento, a tua vocação consagrada, você que escolheu responder ao chamado de Deus para se casar diretamente com Ele ou com a Santa Igreja. Pede que hoje Ele venha trazer um pouquinho mais desse vinho novo. E o melhor ainda não é agora. Você acha que agora está bom? Pois é, o vinho melhor ainda está guardado para o final. Muito obrigada por você ficar conosco. A gente espera que essas nossas reflexões possam te ajudar um pouco e prepara o teu coração, porque em breve nós já vamos começar com a Teologia do Corpo. Agradecemos mais uma vez sua participação, por estarem conosco até aqui e contamos com cada um para seguirmos espalhando sementes de amor.